Mateus 11, o verso 28, eu quero ler até o verso número 30. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam nessa noite? Mateus 11, verso 28 ao 30. Aleluia, quem não achou, diga misericórdia. Amém? Eu aguardo um pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prometo tentar ser breve nessa noite. Aleluia. Todos acharam? Vamos ler. Verso 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como nós falamos nessa noite, servir a Jesus é um privilégio que traz paz, alegria e propósito às nossas vidas, né, irmãos? Porque nós vivemos em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a buscar realização em coisas passageiras. Aleluia! Mas a verdadeira satisfação só é encontrada em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse sermão, nós vamos explorar as bênçãos e a alegria que acompanham aqueles que decidem servir ao Senhor de todo o coração. Então, o texto ele já dá início, a partir do verso 28, aqui, o convite que o Senhor Jesus ele nos faz. Né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus nos convida a ir até Ele, oferecendo alívio e descanso para nossas almas. Por quê, queridos? Porque Deus, aleluia, Ele conhece as nossas lutas, os nossos cansaços, as nossas opressões, e Ele nos convida, louvado seja o nome do Senhor, a deixar esses fardos aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagina um trabalhador exausto, carregando, aleluia, um fardo pesado. Aleluia. Jesus, como amigo fiel, ele se aproxima e oferece para carregar o nosso peso. Louvado seja o nome do Senhor. Assim ele faz conosco, nos aliviando das nossas cargas do pecado, da culpa e do medo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e carregados. Louvado seja o nome do Senhor. E a alegria, queridos, de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente, aos cultos de domingo, nós lemos o Salmo 100, que a partir do verso 2 vai dizer: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Aleluia! Ou seja, servir a Jesus é um ato de alegria, porque ele nos concede um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Quantas vezes nós declaramos em cultos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de adoração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Por isso que muitas vezes nós vemos os crentes, que às vezes o nosso vizinho sabe que nós estamos passando por luta, mas em momento nenhum um crente fiel, ele vai ficar andando por aí murmurando. Em momento nenhum um crente fiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ficar contando derrota, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui a sunamita, a qual ela não pediu para ter um filho, aleluia, somente no coração dela, quando ela viu os homens de Deus passando em frente à tua casa, ela chega para o seu marido: olha, veja o que passa aqui, um homem de Deus. Façamos aqui um quarto a que ele possa encostar a sua cabeça. Aleluia. O texto vai nos dizer, queridos, que Eliseu, ele se alegra, e ele pergunta ao seu moço Geazi, pergunta a ela o que ela precisa. O texto, a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher era uma mulher abastada, ou seja, era rica, não precisava de nada, mas Geazi dá um relatório da vida dela: olha, ela é uma mulher que não tem filho, porque o seu marido já é idoso. E Eliseu chega para aquela mulher e fala: olha, no tempo determinado por Deus, a irmã vai gerar um filho. Ela desacredita a princípio, ela fala: ó Senhor meu, não me engana, louvado seja o nome do Senhor. Então, querida, a profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. No tempo determinado por Deus, aquela mulher traz um filho ao seu ventre. Aleluia! E o texto vai dizer que logo mais, aquele filho cresce, vai para a campina com seu pai, sente uma dor de cabeça, volta para casa e morre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aquela mãe, aleluia, vendo o teu filho morto. Ela coloca ele deitado no quarto
e vai até o próprio profeta, louvado seja o nome do Senhor, e pergunta, aleluia, eu não queria, mas Deus quis me dar. Aleluia. E o interessante é nós notarmos, queridos, aleluia, que enquanto ela vai com seu filho morto dentro de casa, em direção ao profeta, por 3 vezes pergunta a ela, e aí, sunamita, vai tudo bem? Aleluia. E ela diz, vai tudo bem, com o filho morto dentro de casa. Quem de nós iria fazer isso, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Jó, num velório, enterrando 10 filhos, imagina, fechando os 10 caixões, e sepultando seu filho, depois ter que voltar para sua casa e manter a integridade com esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, como nós falamos, servir a Jesus é um ato de alegria, queridos. Nós não servimos a um Deus distante, mas a um Salvador que nos ama e está presente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, aqui nós vamos ver a Maria, mãe de Jesus, expressando a sua alegria ao aceitar o chamado de Deus para ser mãe do Salvador. Aleluia, em Lucas 1, no 46 ao 47, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ou seja, quando nós servimos a Jesus, nós experimentamos alegria que vem de fazer a vontade de Deus, querido. Não importa a tarefa, grande ou pequena, quando é feita para o Senhor, ela traz satisfação e alegria para o nosso coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi, queridos, aleluia, que nós devemos servir a Deus com nossos talentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha o costume de dizer que eu só sei dirigir. E o pastor Nildo, ele falava, Max, serve a Deus dirigindo, fazendo a obra do Senhor. Aleluia, o que você sabe fazer, o que você tem na mão? Moisés tinha somente uma vara na mão e Deus perguntou, o que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara, lança no chão essa vara. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma vara que ele lançou no chão foi a mesma vara que ele lançou ali naquele mar e o mar se abriu. Aquela mulher de 2 Reis 4, a qual seu marido havia falecido, e os credores vieram na tua casa para tomar os filhos como escravo. A palavra do Senhor vai dizer que o próprio profeta Eliseu pergunta para ela, o que tu tem em casa? E ela diz, aleluia, a partir do verso 4 diz, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite, não tem muito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Mas era o suficiente para encher as vasilhas, ela pagar a dívida e viver do resto, queridos. Aleluia, a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é semelhante, aleluia, uma semente de mostarda que é a menor semente, que dá a maior hortaliça. Louvado seja o nome do Senhor. E a paz que excede todo entendimento. Em Filipenses 4, no capítulo 6, no capítulo 4, versos 6 e 7, vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos concedidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Aleluia! E ele continua, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, servir a Jesus nos dá paz que o mundo não pode oferecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, queridos. É como eu sempre tenho o costume de dizer, que quando eu estava lá no mundo, quando eu estava servindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a esse mundo, não a Deus. Aleluia, chegava num final de domingo como esse, nós iríamos para o samba, e quando acabava aquele samba, vinha um vazio sobre as nossas vidas. E hoje é diferente, queridos. Nós viemos para a casa do Senhor adorar a Deus, nós saímos regozijantes. Assim como nós abrimos o culto do Senhor, eu não quero sair de dentro dessa casa da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui regozijando, eu quero sair daqui saltando de alegria, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E essa paz, ela não depende das circunstâncias, mas da certeza de que nós estamos na mão do Deus soberano e amoroso, queridos. Aleluia! Pensa em Pedro, que caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Está lá em Mateus 14, no verso 29 em diante. Quando ele manteve os olhos em Jesus, ele experimentou a paz, experimentou segurança. Mas quando os olhos, aleluia, dele começou a fitar na ventania, começou a fitar naquelas ondas que estavam ali, ele começou a afundar, queridos. Então, da mesma forma, ao servirmos Jesus, nós encontramos paz ao fixarmos os nossos olhos nele, mesmo em meio às tempestades da nossa vida, queridos. Aleluia! E qual foi a palavra que Jesus deu ali? Ele estava pregando do outro lado da margem. A palavra do Senhor vai dizer que ele diz, passemos para o outro lado. Porém, ele ficou. O texto vai dizer que veio sobre aquela embarcação uma grande tempestade.
a qual estava quase fazendo aquele barco afundar. E de repente vem um homem de branco andando sobre as águas. Aqueles homens pensaram, é um fantasma, começaram a ficar amedrontados. Eles estavam enfrentando aquela tempestade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porém, Pedro ousou, Senhor, se é o Senhor, me permite ir contigo. Ele teve um ato de fé e ele experimentou ali caminhar sobre as águas, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo a meia tempestade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos ter paz quando nós fitamos os nossos olhos no Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o propósito e o sentido da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em Efésios 2, no verso 10, vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, aleluia, servir a Jesus nos dá um propósito maior na vida. Nós fomos criados para boas obras, para refletir o caráter de Cristo no mundo. Ou seja, a nossa vida ganha sentido quando nós entendemos que fomos chamados para fazer parte do plano de Deus. Aleluia! Isso faz todo sentido, queridos. Nós vamos ver o apóstolo Paulo inicialmente. Ele perseguiu os cristãos e ele encontrou o propósito de servir Jesus. E ele declara em Filipenses no capítulo 1, no verso 21, porque para mim o viver em Cristo, morrer é ganho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós servimos a Jesus, nós encontramos um propósito que transcende o temporário. Ou seja, nossa vida ganha significado à medida que nós nos dedicamos a viver para a glória de Jesus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver, queridos, lá no começo da palavra do Senhor, lá em Gênesis. Aleluia, Deus fazendo todas as coisas que nós vemos aí, as montanhas, as árvores frutíferas, os mares, o sol, a lua, as estrelas. E a sua maior obra, os homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá uma ordem. De toda árvore frutífera comerás, porém, da fruta do fruto da ciência do bem e do mal não comerás, porque certamente morrerás. Nós vamos ver um homem desobedecendo a ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos, querida, a sensação que nós vamos viver eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, nós temos a sensação, nós fazemos planos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que temos um cartão de crédito, a gente parcela em 12 vezes, porque nós acreditamos que lá daqui a um ano nós vamos ter o dinheiro para pagar aquela prestação. O meu carro está financiado em 4 anos, então eu aguardo, eu espero que daqui a 4 anos eu esteja quitando o meu carro. Mas a Bíblia vai dizer que o amanhã não nos pertence. Mas a sensação que nós temos é que nós vamos estar daqui a 4 anos aqui com saúde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a recompensa eterna, queridos. Aí em 2 Timóteo 4, no verso 7 e o 8 vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, deixa agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Porque servir a Jesus não é apenas bom nessa vida, mas traz uma recompensa eterna. Ou seja, a coroa de justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela espera por aqueles que perseveram na fé e na obediência do Senhor, queridos. Aleluia, a nossa recompensa ela não é terrena. A nossa recompensa ela é celestial, queridos. Aleluia, o terreno às vezes é consequência da nossa obediência a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, quando Deus fez a nossa mão, não fez para pedir emprestado, mas foi para emprestar. É nós que nos corrompemos, é nós que erramos, é nós que não pedimos direção a Deus do que nós devemos fazer. Nós falamos desse texto hoje do estudo bíblico, a qual, aleluia, o rei Ciro ali, ele libera o povo do exílio, fala, quem quiser voltar para sua terra, volta. Voltou 50 mil de 1 milhão. E quando, aleluia, estavam ali com uma falsa sensação, aleluia, de instabilidade, de segurança, se levanta o homem contra o povo, lançando sorte para o dia de fazer um extermínio total ali. E Deus tem que entrar com providência, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, aqui nós vamos ver o exemplo dos mártires e dos santos que perseveraram até o fim, sabendo que o que os aguardava era muito maior do que qualquer sofrimento temporário, queridos. Aleluia, nós vamos ver a Bíblia falando, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo.
Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, servir a Jesus é investir na eternidade. Porque tudo aquilo que fazemos para o Senhor tem valor eterno e será recompensado por Ele, queridos. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu queria concluir, aleluia, essa mensagem de hoje, dizendo que servir a Jesus é o melhor que nós podemos fazer nessa vida, porque Ele nos oferece descanso, Ele nos oferece alegria, paz, propósito e uma recompensa eterna, queridos. Que nós possamos a cada dia renovar o nosso compromisso de servi-lo com todo o nosso coração, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas e nos guardar até o fim. Quem crê, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que é bom nós servirmos a Jesus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós temos paz até de morrer. Se Deus quiser chamar hoje, aleluia. Eu não vou fazer a pergunta que o pastor Teixeira falava, quem quer ir para o céu? Aleluia, às vezes ninguém quer. Aleluia, mas nós queremos, nós temos uma paz. Se Deus chamar hoje, a gente vai. A Bíblia diz que quando nós fecharmos o nosso olho aqui, a gente vai abrir lá na glória. Aleluia, a recompensa que nós temos aqui, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é uma graça não merecida, queridos. Mas nós devemos andar, aleluia, segundo os preceitos do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, aleluia, é necessário aceitar, aleluia, esse convite, porque o Senhor está de braços abertos, pronto para nos dar uma nova vida cheia de paz e de propósito, queridos. Aleluia, não é tempo mais de brincar. Jesus tem pressa de salvar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, vamos orar. Fique de pé, aqueles que puderem.